Chegamos ao capítulo 5 do João, que começa com o relato de uma cura em Jerusalém. Diz o texto que Jesus chegou ali em Jerusalém e na entrada havia um tanque chamado Betesda, onde ficavam várias pessoas com enfermidades, paralíticos, cegos, leprosos, e eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois das águas serem agitadas, seria curado de qualquer enfermidade. Encontrava-se lá um homem paralítico há 38 anos. Jesus viu ele lá deitado, soube e perguntou, né? Você quer ser curado? Aí o paralítico falou, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro já entra e chega na minha frente. E Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E essa cura aconteceu num sábado, e isso mais uma vez chateou os fariseus, que estavam muito mais preocupados com o cumprimento de leis que eles próprios criaram, do que com a cura de um paralítico que estava lá há 38 anos sofrendo. E aí os fariseus o questionaram se era permitido curar no sábado, e ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Eles perguntaram ao curado, né? Então, perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Aqui a gente vê o caráter de Deus como um médico divino, capaz de curar qualquer enfermidade nas nossas vidas, né? Ele viu ali o paralítico e sua história, assim como ele vê também a nossa vida, nossa dor e nossa angústia. Ele faz o diagnóstico da nossa vida. O pecado é maligníssimo. Ele promete prazer, promete felicidade, mas ele paga com desgosto. Promete uma liberdade, mas na verdade ele escraviza o homem, né? Ele aponta um caminho de vida, mas no final o seu caminho é a morte. Então Jesus viu a doença incurável e essa causa perdida do paralítico, sentiu a sua dor e o abordou. E da mesma forma, quando os nossos recursos se acabam, somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Precisamos reconhecer as nossas próprias doenças, o nosso próprio pecado e levá-los a Jesus. A gente precisa admitir que somos feridos, nos identificar as feridas, perdoar as pessoas envolvidas e entregar a causa a Jesus. Muitas vezes a doença que nos aflige é uma situação, inclusive, que falta perdão, né? Então precisamos remover essas farpas do nosso coração. Quem faz isso é Jesus Cristo. A mágoa adoece, a falta de perdão torna a vida um inferno. Deus tem um lugar específico para nós e para as nossas lembranças ruins, o mar do esquecimento. Você sabia que a Bíblia diz que depois que os nossos pecados são perdoados, Deus joga eles no mar do esquecimento e nunca mais traz eles à tona? Então, às vezes, a gente fica se culpando por um pecado que já foi perdoado. Deus simplesmente esquece por causa do sacrifício de Jesus, que já pagou isso por nós. Então, perdoar é lembrar sem sentir dor. Não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa a gravidade do seu problema, e não importa os desastres e as consequências do seu problema, não importa o quão desesperado você está, não importa quantas tentativas fracassadas você já tem experimentado, a cura de Jesus não é parcial e nem gradual. Jesus vem e cura de uma vez, né? Ele adverte o homem para não voltar ao pecado, para que não lhe aconteça algo pior. Nesse caso, ele está fazendo uma relação da doença com o pecado, no sentido que, às vezes, algumas decisões insensatas da nossa vida podem gerar consequências negativas, né? E os religiosos, na época, os fariseus, não se alegraram com essa cura. Imagina quantos anos aquele homem vinha sofrendo com isso e ao invés de eles se alegrarem com a cura, eles ficaram se prendendo a usos e costumes e a Bíblia aqui mais uma vez condena isso.